Então, na sequência, então, o livro vai falar de jogos que teoricamente podem ser repetidos de forma infinita, tá? Aliás, eu pulei aqui. Eu estava no Corrida aos Bancos. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer jogos repetidos e que não é de forma infinita. Simplesmente vamos repetir jogos, tá? Então vamos pensar no Dilema dos Prisioneiros. Aqui você está o Dilema dos Prisioneiros normal, tá? E vamos pensar que ele é repetido em dois estágios, tá? Então você joga o Dilema dos Prisioneiros, solta os caras cumprem a pena, solta os caras, e depois você descobre uma outra acusação deles e logo que os caras saem da cadeia, você pega e puxa eles de novo para dentro da cadeia e aí então repete o jogo. Então os payoffs do segundo estágio vai ser a soma da decisão do primeiro estágio. Como no primeiro estágio o Nash é 1 e 1, se os caras jogarem no segundo estágio L2 e L1, cada um deles vai ficar 2 anos preso, porque são 1 ano do primeiro estágio mais 1 ano. Se os dois jogarem R2 e R2, eles vão ficar 5 anos presos, que é o primeiro estágio, quer dizer, que é o 1 do primeiro estágio, mais 4 e 4, que é se eles tomarem essa atitude no segundo estágio. Depois é 6 e 1 e 1 e 6. Né? Então você tem esse resultado do primeiro estágio e num segundo estágio repete o jogo. Então perceba que não é um jogo sequencial, é um jogo repetido. Você pega e repete o jogo. Tá? E aí então você olha para o segundo estágio e vai computar o equilíbrio de Nash do segundo estágio. Né? No segundo estágio você vai ver que o equilíbrio de Nash é exatamente igual, não muda. Né? E aí então ele vai dizer a definição do que é um jogo finitamente repetido, né? Que é o que acumula os resultados dos Nashs anteriores para os próximos períodos. E aí tem a proposição aqui, que é se um jogo tem um único equilíbrio de Nash, então para qualquer período finito T, se ele for repetido, sempre vai ter um único subjogo, um resultado de subjogo perfeito, que é o Nash do jogo, que é jogar em todo o estágio. Tá? É isso que ele está mostrando. O Nash aqui ele vai se repetir como subjogo perfeito. Por que é subjogo perfeito? Porque no livro ele começa a abrir as tabelinhas acumulando os resultados possíveis. Eu não botei isso daqui, mas quando ele abre acumulando os resultados possíveis, você vai vendo que o Nash ele acaba sempre se repetindo. Né? E aí, então, isso ele fala na seção 2.3a. Quando ele pula para a seção 2.3b, aí então ele diz: olha, mas quando as coisas são infinitamente repetidas, alguma coisa pode mudar. Tá? Por quê? Porque as taxas de desconto, se você colocar uma taxa de desconto para cada payoff, então o valor presente do payoff, ou seja, se tu colocar os payoffs daqui para o infinito e trazer todos eles ao valor presente, aos valores do primeiro estágio, tá? Acontece que os outcomes, os payoffs dos resultados a partir de um determinado período T, daqui para o futuro, eles começam a ficar muito pequenos. Né? E isso acaba levando a um resultado interessante, que é o que ele discute aqui no livro. Porque tem um tipo de estratégia que é chamada de estratégia de gatilho, que pode, em vários jogos, levar você a encontrar resultados onde o Nash, o equilíbrio de Nash, colapsa com o ótimo de Pareto. É interessante, isso aqui é um resultado numérico. É um resultado numérico, que é se você. Eu já vou falar aqui que é essa estratégia de gatilho, que ele fala aí nesse slide. Tá? Se você juntar uma estratégia de gatilho
com uma taxa de desconto suficientemente alta em um jogo que se repete infinitamente. Quando você tem essas três condições, o equilíbrio de Nash pode colapsar com um ótimo de Pareto. Tá? Então, isso aqui, uma estratégia de gatilho é isso daqui. Ó. Você joga R no primeiro estágio. Qualquer jogador, o jogador I qualquer, ele joga R no primeiro estágio. Onde R é a estratégia que pode levar ao ótimo de Pareto. Se no estágio imediatamente anterior você vê que teu oponente desviou do resultado que pode te levar ao ótimo de Pareto, aí então você desvia também e passa a jogar o resultado que não é o ótimo de Pareto. Também vamos lá, a estratégia de gatilho é: um dos jogadores identifica qual é a estratégia que ele usa para poder forçar um ótimo de Pareto no jogo. E ele diz o seguinte: nesse estágio do jogo, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, eu vou jogar o estágio do ótimo de Pareto. Se o outro cara não me acompanhar, tudo bem. Aí eu volto a jogar a jogada que é o Nash normal. Essa estratégia ela faz sentido porque o resultado ruim desse cara, que é ele forçar o ótimo de Pareto e ser desviado, ela acaba sendo zero no longo prazo, ela se dilui. Então isso permite com que esse cara se arrisque. Então a taxa de desconto associado com um horizonte infinito permite que ele arrisque uma estratégia de gatilho. Tá? E aí, então, existem várias situações, vários jogos onde a estratégia de gatilho ela pode te levar ao ótimo de Pareto. O clássico é o dilema dos prisioneiros. Tá? Então, o que acontece? Ó, suponha que em algum estágio do dilema dos prisioneiros, o jogador 1, ao invés de jogar L1, se eu não me engano, o L1 é confessa, eu não lembro mais. Qual é o L1? É negar. Não, é confessar. É negar e confessar. Se ele negar, ele ganha menos. Então é negar, confessar, né? Se ele tá, peraí, vou trazer para lá aqui só para não confundir. Vamos pegar aqui para ver se ele dá mesmo. Tá certo. Ó, os resultados mudam, mas estão lá. Então, os dois têm que negar para chegar no ótimo de Pareto, né? E aí, então, o que acontece? Eles estão confessando. Confessa, confessa. Aí depois joga outro estágio. Confessa, confessa. Depois joga outro estágio. Confessa, confessa. Se essa coisa fosse repetir indefinidamente, tá? Um deles pode arriscar o gatilho. Arriscando o gatilho, ele vai confessar. Se ele confessar e o outro aliás, ele vai negar, né? Ele vai negar aqui. Se ele nega, porque negar é o ótimo de Pareto. Os dois estão confessando. O gatilho ele vai negar. Se ele negar e o outro confessar, ele vai ganhar 5 anos de cadeia naquele estágio que ele tentou o gatilho. Mas a partir daquele estágio, ele volta, ou ele manteria negando, né? A ideia é que o resultado ele vai pegar os 5 aqui,
Aí o outro cara vai entender. Pronto, tá certo, é isso daqui. Ó. Ele vai negar. E o outro cara pode desviar e pode confessar. Mas se o outro cara viu que ele colocou o gatilho, ele vai nos próximos jogos continuar negando, porque ele viu que vai ser interessante para ele chegar no ótimo de Pareto. Então esse cara vai ganhar 5, na pior das hipóteses, ele ganha o cara que der o gatilho, ele ganha 5, e nos próximos anos, quando o outro bandido identificar a situação, ele passa a ganhar 1. Isso indefinidamente, né? Então isso aqui vai ser uma progressão, vai ser 5 mais uma progressão geométrica aqui. Então quando você resolver essa progressão geométrica, você vai ficar com delta, que é um número entre 0 e 1, que é a taxa de desconto, dividido por 1 menos delta. Né? E se ele continuar jogando confessa, então ele vai ficar com 4 mais delta 4 mais 4 delta ao quadrado mais 4 delta ao cubo mais 4 delta na 4, isso indefinidamente. Se você resolver esse jogo, essa questão aqui do 4 em diante, se ele continuar jogando sempre 4, então vai dar 4 dividido por 1 menos delta. E aí então o que acontece? Ó, isso aqui é uma desigualdade que ela depende do delta. Se você resolver isso daqui, você vai ver que se delta for maior que 1/4, então é melhor jogar a estratégia de gatilho. Então é isso que ele está dizendo. Ó. Se o delta é maior que 1/4, o equilíbrio de Nash para os dois jogadores com a estratégia de gatilho vai ser negar e negar. E você chega no ótimo de Pareto. Então é isso daí. Então, um jogo onde o Nash não é ótimo de Pareto, se ele for repetido indefinidamente com estratégia de gatilho, vai existir uma taxa de desconto na qual, se ela for maior ou menor que esse valor, você consegue forçar com que você chegue no ótimo de Pareto. O exercício seguinte ele faz isso aqui ele volta a fazer o jogo do Cournot e ele repete a estratégia de gatilho durante um tempo. Então ele vai ver que vai ter um intervalo para o delta e um intervalo de parâmetros nos quais os dois duopolistas eles passam a produzir o resultado de monopólio e então eles chegam num ótimo de Pareto. Então, se são duas firmas de tipo, sei lá, sabão em pó, Omo e Ariel, se o jogo for jogado indefinidamente, vão existir parâmetros nos quais eles podem fazer um conluio, mesmo que velado. Né? Então, você pode imaginar que vai ter um conluio que o CAD vai lá e vai proibir eles. Tá, mas tudo bem. Mas existe um arranjo de parâmetros nos quais, veladamente, a melhor estratégia para os dois vai ser jogar como monopolistas. É o próximo ponto que depois tem o finalzinho do exercício, do capítulo, então que ele vai falar mais da forma extensiva dos jogos completos com informação, que é justamente aquilo ali que a gente está falando. Então, aqui, por exemplo, então, é um conjunto de informação aqui. Então, se tu colocar o dilema dos prisioneiros na forma normal e colocar ele na forma extensiva com um tracejadinho aqui, essas duas representações significam exatamente a mesma coisa. E aqui, então, você vai ter jogos. Aqui você tem 3 jogadores, por exemplo, nesse jogo: o 1, o 2 e o 3. Então, se o 1 jogar L, ele vai forçar com que o 2 e o 3 tenham um jogo simultâneo. Se ele jogar 2, então o 2 vai escolher se ele vai jogar, se ele vai deixar o 3 jogar, e aí isso aqui vai ser um jogo sequencial normal, ou então o 1 força com que eles caiam em um jogo simultâneo. Então, como nesse exercício aqui, que eu peguei na nota de aula do outro professor, existem equilíbrios, mais de um equilíbrio de Nash na representação de forma normal, só que só vai ter um que é factível.
Então, o equilíbrio de Nash de subjogo perfeito é um equilíbrio de Nash factível. Então, esse finalzinho aqui dessa seção 2.4, na realidade eu já falei aqui em cima, logo quando eu falei de equilíbrio de Nash subjogo perfeito, é, é, da nota de aula do professor. E é isso, agora você leu o capítulo 1 e 2, você tem que ler com calma isso aqui no tempo que você tiver e a gente vai fazendo os seminários e vai conversando melhor. Mas é isso, capítulo 1 e 2 é matéria para P2 e eu vou encerrar aqui esses vídeos e a gente vai conversando por e-mail e nos seminários. Abraço.